professor. Beleza. Então, para essa parte 2, né? Nessa parte 1, nós tratamos sobre quais são os circuitos que nós iremos estudar lá no futuro. Aqui não vai, eu achei que podia dar tempo até de fazer mais coisas, mas acredito que não vai dar tempo, não. Então, a gente vai se limitar mesmo a esses circuitos que eu apresentei, né? Montar o simulador, no simulador, fazer algumas animações, quem sabe, e verificar o seu funcionamento, entender, interpretar como funcionam esses circuitos. Joia? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Minha tela já está sendo apresentada, né? Então vamos lá. Então, estamos iniciando. Lembra que eu dividi lá no AVA o nosso curso em 4 partes. A primeira parte era motor elétrico. A segunda parte, diagramas de comando. Na verdade, seriam dispositivos de comando. Terceira parte, diagramas de comando. Porque dispositivo de comando faz parte do diagrama de comando, porque você precisa entender e saber como funcionam esses dispositivos para associá-los em um diagrama de modo a esse circuito ter uma funcionalidade, né? Então, esses são os dispositivos de comando, diagrama de comando e, por fim, seriam as práticas, se fosse presencial, seria no laboratório, no nosso caso, que não é presencial, ensino remoto, a gente vai fazer utilizando um simulador, tá? Então, o primeiro elemento que nós iremos, o primeiro dispositivo que nós iremos estudar é a botoeira, tá? Então, a botoeira é um dispositivo elétrico que recebe o comando de um circuito elétrico, acionando máquinas e dispositivos elétricos. Lembrando o seguinte, que esses assuntos, esses tópicos, eles estão todos no livro, tá? Naquele livro que eu compartilhei com vocês. Esse livro de acionamentos elétricos é tudo que tem aqui, tem lá, tá bom? Então, além do guia, que seria as apresentações, o livro é o melhor material para consulta. E pode ser o único, viu? Ele é bem completinho. Então, a botoeira estabelece e interrompe manualmente o circuito de comando. Então, repare aqui, ó, nesse conjunto, nessa caixa de botoeira, você tem uma botoeira de liga, uma botoeira de desliga, né? E uma botoeira de emergência, que deve ser acionada caso haja algum distúrbio, algum problema no seu processo, né? Repare o seguinte, que sempre a botoeira de liga estará à sua esquerda, né? Sempre primeiro do que a botoeira de desliga. Botoeira de emergência, ela é uma botoeira que tem que ser de fácil acesso e de fácil acionamento, que você possa acionar com qualquer coisa, de qualquer modo, por se tratar de um distúrbio, uma anomalia do seu funcionamento daquela máquina, né? Então, aqui tem um outro exemplo, aqui a disposição dessas botoeiras é horizontal, e aqui a disposição dessas botoeiras é vertical. Então, na disposição em horizontal, primeiro vem o liga, depois o desliga. Na posição vertical, da mesma forma. Primeiro vem o liga, depois vem o desliga, e uma botoeira de outras funções, e a botoeira de emergência. Como essa botoeira que está dentro dessa caixa, aqui é a vista da parte de fundo dessas botoeiras, né? Então, o fundo dessas botoeiras, ela apresenta essa estrutura, que são módulos de contato. Lembra lá, no nosso circuitinho lá, que o que a botoeira ou qualquer dispositivo é utilizado para a montagem dessas chaves, elas oferecem a lógica do circuito contatos. Então, aqui é a extremidade de um contato, aqui é a extremidade de outro contato, né? E essas extremidades de contato são numeradas, ó. 1, 2, 3, 4. O que significa essas numerações? Se você não lembrar da numeração, lembre da sigla. E nesse caso aqui específico, essa botoeira, o módulo está com a indicação em inglês, que é o NC. O que seria NC? Muitas botoeiras também vêm NC barra NF, né?
que seria normal fechado ou normalmente fechado. E NC seria normal closer só. Normal closer, né? Então, se você não lembrar que 1 e 2 corresponde à botoeira normalmente fechado, é só seguir a sigla NC, normalmente fechado, ou normal closer. Na verdade, normal closer NC, e alguns vêm com barra NF, né? Que é normalmente fechado, mas são as mesmas coisas. Então, normal NC e NF são contatos fechados, independente de ser inglês ou português, né? Então, 1 e 2 corresponde aos contatos de uma botoeira normalmente fechada. 3 e 4 corresponde a contatos, extremidade dos contatos, né? Ou o parafusinho aqui, né? A extremidade dos contatos de um contato normalmente aberto, que é o NO. Em inglês, NO é normal open. E no caso nosso, que no caso do português, seria NA, que seria normalmente aberto. Então, aqui, ó, aqui foi a botoeira normalmente aberta, que é o caso da 3 e 4, e aqui uma botoeira normalmente fechada, que é o caso da numeração 1, 2, ou NC ou NF. Aqui é 3, 4, ou NA ou NO. Perfeito? Então, o que esses dispositivos oferecem para a montagem da lógica do circuito? Contatos. Esses contatos estarão, no caso de botoeira, eles serão indicados pelo número 1, 2, correspondente a um contato normalmente fechado, e 3, 4, correspondente a um contato normalmente aberto, tá? Então, tanto a verde, a vermelha, a azul e a botoeira de emergência apresentam esses módulos de contato na sua parte traseira, ok? Então, essas botoeiras também podem ser adicionados contatos, ou seja, se você quiser uma botoeira que apresente 2 contatos normalmente fechados, tem esse parafusinho aqui, ó. Você tira esse parafuso, pega um módulo da botoeira, né? Tem que ser compatível com a marca. Normalmente não, eles são sempre diferentes, de acordo com a marca, né? Os modelos só encaixam nos modelos da marca. Então, você tira esse parafusinho, retira o módulo e coloca o módulo da sua preferência ou da sua necessidade do seu circuito. Como esses módulos também, esses contatos, eles podem vir a queimar, se desgastar, eles podem ser substituídos por outros contatos novos também. Então, essa é a parte traseira dessas botoeiras e elas apresentam módulos. Esses módulos podem ser de contatos fechados e abertos ou qualquer combinação. 2 abertos, 2 fechados, depende da necessidade do seu circuito. Ok? Aqui são outros modelos, outros tipos de botoeira, inclusive uma representação dela, né? Então vamos reparar o seguinte: essa aqui é uma botoeira cogumelo, ela é identificada pelo seu elemento acionador, que parece um cogumelo. Ele tem essa forma anatômica, são botoeiras de emergência, ó. São botoeiras de emergência normalmente, são na cor vermelha de emergência, que é justamente para você, que chamam de push bottom, né? Que é para você chegar lá e bater mesmo, né? Ela tem esse formato de cogumelo para facilitar o acionamento. É para vir lá e bater mesmo, de push, né? Que é porrada, eu acho. Então, esses contatos, nesse caso aqui específico, né? Então, a botoeira é muito usada como botão de emergência. Tem botoeiras dessa que tem chave também. Você pode colocar lá uma chavezinha para ninguém rearmar ou para ninguém rearmar, né? Joia. Então, é muito usada como botão de emergência para desligar o circuito de comando elétrico. Em momentos críticos, é acionada por um botão do tipo cogumelo. Essas chaves também são utilizadas também em automação de processo. Na fábrica que eu trabalhei, tinha uma chave dessa, mas ela tinha uma trava, né? Lógico, essa trava era para impedir acionamento acidental, né? Alguém se esbarrasse nesse botão e parasse a planta toda.
Então, esse botãozinho era o botão que parava uma unidade inteira. Fazia toda a parte sequencial de parada segura e mantinha a planta na sua integridade, não só de processo, mas também na sua integridade física, né? Então, essa é uma parada de emergência mesmo. Vazou, estourou uma linha. Ele vai lá e usa esse tipo de botoeira também para processo. No caso, um motor está lá, o eixo está travando, o compressor começou a dar um monte de ruído lá, parecendo que as peças estão soltas dele. Você chega lá e bate com toda a rapidez necessária para que esse equipamento pare o mais rápido possível, né? Professor, Oi. na Ford, todas as células, ela tem uma botoeira dessa, porque quando as máquinas perdem o passo, aí a gente aciona ela para não chegar num ponto muito crítico, né? Esse passo é sincronia também? Ou é a mesma coisa? Porque lá o pessoal chamava de passo, mas é a sincronia do... Porque as ponteadeiras que ficam no robô, ela segue uma sequência, né? 1000 pontos vai ser no mesmo lugar. Então, às vezes, aí tem problema nessas células, e a gente tinha que acionar essas botoeiras de emergência. Pois é. Então, é uma condição anormal e não programada, né? É uma condição normal, anormal e não programada, e você não tem tempo para poder ou verificar onde está esse erro, ou não existe uma correção, né? Então, qual é a correção? É parar a máquina e ver o que está dando, né? De repente, ela estava dando um ponto de solda no lugar errado, né? Ou deixando de dar um ponto de solda. Então, para que isso não aconteça, quer dizer, para que esse erro não propague, né? Aí tem que ser algo mesmo que pare e desencadeie uma sequência de paradas. Com certeza, parar um robô desse não é simplesmente como desligar o ventilador, né? Ele precisa de uma sequência, provavelmente ele influencia em outras unidades ou em outra célula, como você acabou de falar, que eu entendo que seja unidade, né? Ou seja, são setores diferentes, ou dentro do mesmo setor, mas que as máquinas ali interligadas, elas funcionam fazendo atividades complementares, né? Algumas células são interligadas, né? Tem 2 unidades, 3 unidades, e outras têm um só. Mas são, assim, as unidades são independentes. Tem o work group, que é geral, né? Pega tudo, Sim. toda aquela parte onde produz uma determinada parte do carro. Só que dentro desse work group tem as células robotizadas, onde cada operador ele tem a responsabilidade por ela. Eu vou ficar bem frustrado, porque eu tinha muita vontade de conhecer a planta da Ford, e nunca tive a oportunidade, né? Busquei em alguns momentos, eu acho que aquilo ali deve ser bem interessante, bem bacana, e enriquecer muito, assim, a minha visão de indústria, né? Mas enfim, faz parte, né? É, então vamos lá. Então, essas botoeiras aí, ó, já tem um aluno aí que já deu uma contribuição, mostrando que, para dizer, não, o professor fala, ele é teórico, ele vê isso no livro. Mas eu vejo no livro, mas é isso que eu sei que também existe, né? Então, essas botoeiras, ele está falando de robô, né? Um robô que deve custar 2, 3, 5, 10 milhões de dólares, depende da complexidade dele, né? Então, o motor, quando ele sai do compasso dele, quando ele sai da sequência lógica, da sequência necessária do processo, muitas das vezes não é o próprio sistema, não está enxergando aquilo ali. Quem está enxergando é o operador. Então, para o operador, como ele viu uma normalidade, essas chaves elas servem justamente para que o processo pare de onde ele estiver, e normalmente isso acontece com um corte total de energia. Então, não se deve utilizar botão de emergência para a parada total da máquina, né? Porque pode ser que alguns passos, algumas sequências sejam pulados, né? Por conta de ser uma situação de emergência e não uma situação de operação normal, ok? No caso lá da indústria que eu trabalhei, o que era válvula para abrir, abria, o que era válvula para fechar, fechava, o que era motor para parar, parava, o que era motor para ligar, ligava. Então, é sempre assim. O que liga, desliga, o que tem para ligar, tem que ligar, o que não existe
né, ações intermediárias, né? De abrir um pouquinho, de ligar metade da potência do motor, não. É o liga ou desliga para que aquele equipamento fique numa condição segura, né? Não só para a própria integridade do equipamento, mas também para a integridade da fábrica e das pessoas que lá trabalham, tá? Então, existe outra essa chave aqui, ó, que é uma chave com botão giratório, então aquela chavinha lá de automático e manual, lembra? Daquele circuito de acionamento com chave de nível, né? Com chave boia, que existia a seleção de automático e manual. Essa é a chave que é utilizada. Normalmente, o ideal é uma chave paralela, mas essa aí também funciona e exerce a mesma função, tá? Então, ela permanece acionada e travada mesmo depois que você tira a sua mão, né? No caso da botoeira de emergência do tipo cogumelo, você bateu nela, pronto, o contato que é fechado, ó, ele abre, e o contato que é aberto, fecha. Pronto, quando você tirar a mão, ele vai permanecer o fechado aberto e o aberto fechado. Essa linha pontilhadazinha aqui, ó, indica acionamento junto, simultâneo, tá ok? Então, o acionamento aqui é junto, simultâneo. Então, uma vez que eu aperto o meu acionador, que nesse caso aqui é um cogumelo, esse contato fecha e esse contato abre ao mesmo tempo. E permanece nessa condição final, tá? Até que eu volte lá e gire esse botãozinho aqui, ó, o cogumelo, gire ele para que ele volte para seu estado inicial, que é o quê? Aberto e fechado. No caso aqui é a mesma coisa, o que muda é que eu giro uma alavanquinha, né? Uma haste, né? Então eu giro o contato, quando eu giro esse acionador, o contato que é aberto fecha, o contato que é fechado abre. Então vai permanecer acionado até que eu vá lá novamente e mude a posição para a posição inicial, ok? Essa botoeira é acionada por um botão giratório com uma trava que mantém os contatos na última posição acionada. Essa aqui, ó, é um botão pulsador. O que seria o botão pulsador? Foi o que a gente usou aqui, ó. Repare, quando eu pressionar aqui, ó, o meu botão, que esse aqui é um botão pulsador, e eu fecho o contato enquanto eu estiver pressionando, né? Quando eu tiro o dedo, ele volta para sua condição inicial, que é o quê? Aberto. Ok? Fechei, tirei o dedo, voltou. E isso é um botão pulsador. Ele só vai permanecer aquele contato aberto ou fechado, que ele pode ter tanto um quanto o outro, caso eu mantenha meu dedo pressionado no botão pulsador. Quando eu retiro meu dedo, ou a força aplicada a esse botão pulsador, ele volta à sua posição inicial. Repare que isso aconteceu também quando foi apertado aqui, ó, na simulação, o botoeira de desliga, que é um contato que normalmente fechado. Então, essas botoeiras podem ter contatos abertos, contatos fechados, dois contatos fechados ou dois contatos abertos. Ok? Ele apertou de novo, abriu o circuito, né? Desenergizou o circuito de acionamento das bobinas do contator e o processo parou. Ok? Então, esse é o botão pulsador. Existem botões desse tipo, tá? Com esse mesmo acionador, que são de retenção, tá bom? Que é o caso aqui, ó, desse aqui, ó, botoeiras retentivas. Tem o mesmo aspecto físico, tá? Só que quando você pressiona, existe uma trava que mantém aqueles contatos, o que é aberto mantém fechado, né? Porque você pressionou, ele mudou de posição, e o que é fechado abre, né? E se mantém aberto, né? Então aqui é a simbologia desses contatos, ó, desses contatos que você vai representar em diagrama para estabelecer a lógica de funcionamento do circuito. Lembra que eu disse para vocês que essa numeração ela indica contato
1, 2, contato fechado e 3, 4, contato aberto, então aqui repare, o contato aberto, 3, 4. Contato fechado, 1, 2. Contato fechado, 1, 2. Contato aberto, 3, 4. Contato fechado, 1, 2. Como aqui é uma chave paralela, é uma botoeira com contatos paralelos, ele não vai ter o 3, né? Vai ter só um 1 e 1 e o 4. O que significa esse 1, professor? Esse 1 aqui, ó, é a sequência de contato. Então, é a sequência 1 de contato dessa botoeira, tá? Se você tivesse uma botoeira dessa com 2 contatos normalmente fechados, seria 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Compreendeu? Então, o primeiro número indica a sequência desse contato e o segundo indica se ele é aberto ou fechado, tá? Como aqui são contatos diferentes, que correspondem à mesma botoeira, esse é um tipo fechado e esse é um tipo aberto, eles se mantêm na mesma sequência 1, tá? Aqui é uma simbologia de uma botoeira de pulso, aqui é uma outra simbologia de outro tipo de botoeira de pulso, o que muda aqui é só o acionador. Mesma coisa, contato 3, 4, aberto, tá vendo? Esse primeiro número aqui, que é o número 1, indica a sequência, que é a primeira sequência. Aqui é o contato fechado, uma botoeira com duplo contato. Como eu disse para vocês, lembra lá que essas botoeiras, elas são modulares, ela tem módulos. Eu posso tirar esse parafusinho aqui, ó, e tirar um módulo, vai ficar só um contato na botoeira. É isso que está representado, aqui, tá bom? Nessa nossa simbologia, tá? E por último aqui uma botoeira com trava. O que muda aqui, ó, é a parte superior dessa representação, que mostra que a simbologia se refere a uma botoeira retentiva ou com trava, e a mesma sequência e a mesma a mesma lógica deve ser utilizada, mesmo entendimento deve ser utilizado. 3, 4, contato aberto, 1, 2, contato fechado, e o primeiro número corresponde à primeira sequência daquele contato que está relacionado a o mesmo dispositivo, ok? Aqui ainda falando sobre botoeira, outras simbologias, a gente vai utilizar qualquer uma delas, mas percebam que sempre vai se essas simbologias, elas sempre remetem ao mesmo entendimento, que é a representação de um contato, a referência numérica, que se refere àquele contato, né? Ou a associação de um número, de uma letra e um número. Então, a gente pode representar botoeiras por B ou por S, tá? Então, B0 é a primeira sequência, é a primeira botoeira do seu circuito, né? S0 é a primeira botoeira do seu circuito. S também vai ser usado para outras chaves, tá? Então, fiquem atentos, porque nem sempre S é só botoeira, tá bom? Pode ser outro dispositivo, como fim de curso, por exemplo, tá? Só que o que vai mudar é o quê? A simbologia associada a esse dispositivo. Então, se você viu S0 e a simbologia não remete a uma botoeira, ali não é uma botoeira, é uma chave fim de curso, tá? Mas botoeira, B normalmente vai ser botoeira. É um outro diagrama que onde B era uma chave fim de curso, tá? Uma chave de nível, eu nunca vi. Aqui uma outra forma de representar esse contato fechado, ó, 1, 2 é o contato fechado, que é apenas essa inclinação aqui desse contato, tá bom? Também B ou 0, 1, 2, sempre vai remeter a contato fechado. Ele está dizendo aqui, aqui ele está dando um exemplo, botão, comando normalmente fechado, ONF vermelho. Mas a cor da botoeira vai definir qual é a sua função, e não exatamente se aquele contato é aberto ou se ele é contato fechado.
Normalmente, em comandos elétricos, a botoeira vermelha vai ser uma botoeira de desliga, tá? Mas, se você... Assim, a cor é que vai definir qual é a função, e não o contato, tá bom? Então, não leve a condição do contato como referência para uma botoeira de desliga, e sim a cor, tá? Porque em automação 2, vocês vão perceber, vão saber, vão ver que para uma botoeira de desliga não importa, ela pode ser um contato aberto ou um contato fechado, não importa. Comando não. Uma botoeira de desliga tem que ser um contato fechado, normalmente. Depende de como você montou o seu circuito, tá? Em 90 ou 99% das vezes vai ser uma botoeira normalmente fechada, tá? Há uma outra simbologia de botoeira, aqui, ó, normalmente aberto, na verdade é a mesma, utiliza a mesma, né? Só que aqui é aberto, tá? Com a mesma lógica. Só que repare, ó, B0 é a primeira botoeira, aqui, ó, B1 já é uma segunda botoeira, sequência 2 de botoeira, tá? Então, para a botoeira, por exemplo, o chave começa do zero, tá bom? Normalmente aberta também, sempre, ó, 3, 4, 3, 4. E aqui são duas botoeiras, na verdade, é uma única botoeira, apenas um acionador, né? Só que com dois contatos, que é isso aqui, que a gente viu. Não está aqui, não, é no início. Que está aqui no início, né? É uma botoeira com dois contatos, repare, que são acionados simultaneamente, tá? Então, essa linha tracejada indica que quando eu fecho esse contato apertando o acionador, esse contato abre, tá? E esse diagramazinho, isso aqui é uma animação, eu vou procurar essa animação na internet. Essa animaçãozinha mostra, ó, como é o retorno da chave de pulso por mola. Então, quando você pressiona o acionador, você está pressionando quem? Você está comprimindo a mola. Quando você pressiona o acionador, os contatos que são normalmente fechados, eles se abrem. E os contatos que são normalmente abertos, se fecham. Eu não sei porque que ele indicou isso aqui. Eu achei que era um acionador na sequência, né? Mas aqui, ó, ele mostra que o de cima abre, ou então é um erro também, né? O de cima abre, mas o de baixo não fechou. Mas eles acontecem simultaneamente, tá, gente? Quando você pressiona um acionador, o contato que é aberto fecha e o que é fechado abre. E algumas referências de cores aqui, né, de botoeira. Vermelho é para parar, desligar ou emergência. Então, parada de um ou mais motores, parada de uma unidade de uma máquina, que é o caso do exemplo que o nosso colega nos deu, né? Parada de um ciclo de operação, pode ser também, porque o robô, provavelmente, ele executa um ciclo. Então, se ele executa por algum motivo, problema mecânico, ou um sensor deu defeito e não realizou uma etapa de um ciclo, você precisa parar ele para que ele não continue aquela execução, tá? O verde ou preto é para partir, ligar e pulsar. Partida de um ou mais motor, partida de unidade de uma máquina, operação por pulso, enfim. O amarelo é a intervenção, que é uma intervenção, um retrocesso, por exemplo, ou interromper condições anormais, não necessariamente no vermelho, que é uma parada programada, ou de emergência, que é uma parada não programada, onde a máquina para por completo, é cortada toda a energia para ela, né? Então, pode ser uma condição de alerta ou de insegura, e não necessariamente uma emergência, né? E azul ou branco, qualquer função, exceto as de cima. Então, às vezes, tem quadros de comando, não necessariamente quadro, não só quadros, né? Mas gavetas de um comando, um centro de comando de motores, que é o famoso CCM, que ele vai ter um botãozinho lá, azul ou branco, para você resetar o relé térmico, para você não ter que abrir, né? E ficar diretamente em contato ou exposto
a parte viva do nosso circuito do motor. Então, ele disponibiliza um botão na tampa dessa gaveta do motor e você pode resetar o relé térmico, tá? Então, uma outra chave aqui, um outro interruptor, é o interruptor do fim de curso. Então, é muito usado aí em portões, estrela rolante, elevadores, transporte de carga, enfim. Até para contagem de produtos ou máquinas, ou produtos ou peças, né? Então, como é que ela funciona? Ela é uma chave, assim como as botoeiras. A botoeira é acionada pela mão do operador, pressionando com o dedo ou com a mão para que os contatos mudem de posição. E, no caso dos fins de curso, ele pode apresentar haste com rodana, hastes um pouquinho, aqui é bem sensível esse daqui, né? Esse tipo de fim de curso. Haste dupla com rodana, aqui é apenas um pino, onde a peça deve bater nele e ele abre seus contatos, abre o contato que é fechado e fecha os contatos que são abertos. Ou acionamento por rodana com duplo, aqui eu acho que é o duplo acionamento, aqui é só de uma direção, tá? Internamente, o que ele oferece? Contatos, lembra lá? Na nossa animação, sempre são contatos. O que vai mudar é a simbologia e a referência numérica ou alfanumérica, indicando que aquele contato se refere a determinado dispositivo. Uma forma também de simbolizar são essas aqui apresentadas, né? Mas existe essa forma também que é a mais comum, é a que mais eu uso, indicando que existe um acionador por rodana, que seria essa bolinha aqui, tá? Como eu disse para vocês, o chave fim de curso, ela pode ser também indicada por S, tá? Ela pode ser indicada também por S ou CH também, tá bom? Mas isso a gente vai se ambientando conforme a gente vai interpretando os diagramas e vai trabalhando com o diagrama, ok? Agora, existe um elemento, um dispositivo muito importante, que é o nosso contator, lembra? Que é o nosso dispositivo que aciona e que manobra circuitos com carga. Então, esse elemento aqui é responsável em ligar e desligar esse motor. Quando ele desliga esse motor vai estar funcionando, ou seja, ele vai estar sendo alimentado por uma potência, uma corrente elétrica, pode ser elevadíssima, pode também não ser. Depende da potência do motor, ou depende se aquele motor está em condições normais de operação ou não. Tá? Inclusive em condições de curto-circuito. Se durante a operação da máquina, por algum motivo, houver um curto-circuito entre os enrolamentos do motor, se essa corrente for muito elevada, pode ser que esse contator não abra seus contatos devido às atrações ou às forças eletrodinâmicas envolvidas ali entre aqueles contatos de abertura e fechamento dessas fases, né? Então, esse é o Professor, nosso... Oi. desculpe interromper, houve Não, queda de energia, talvez alguns alunos não consigam voltar, viu? mas a gente continua, aí o que acontece, eles assistem depois, tá? A gente já está quase terminando, aí essa parte, como está sendo gravada, eu disponibilizo, aí não precisa a gente interromper não, tá bom? Não dá para avançar muito, a gente vai parar mais ou menos aí mesmo, mas a gente continua porque vai estar sendo gravado e depois eles pegam essa parte final. Mas obrigado aí por ter me avisado, tá bom? Certo. Como as nossas AIMPs, elas têm tempo limitado, a gente não tem assim como... É bom, e tem essa vantagem de poder ser gravado, né? Aí a gente pode dar sequência. Perfeito? Valeu. Mas tem alguma pergunta sobre isso que eu acabei de falar? Não, Não, tranquilo. né? Então, esse contator são essas chaves aqui, ó, por acionamento eletromagnético, que vão abrir e fechar o circuito, seja com carga ou não. Mas eles são
ideais e são fabricados, são idealizados para manobra de circuito com carga. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? Nós vamos ver essa alimentação desse representação aqui, ó, que seria a representação da bobina desse contator. Então, aqui a bobina desse contator é a excitação. Eu acho que eu vou até pular essa, porque essa aí está tão ruim que eu vou até passar para outra, né? Então, diagrama de comando, contatores é o elemento principal dos circuitos de comando, porque ele que proporciona essa automação e essa abertura local ou remota de circuitos, né, circuito com carga, e ele permite o controle de elevadas correntes. Lembra que eu falei que dependendo da corrente que circula entre aqueles contatos, fica, muitas vezes, a força de atração entre esses contatos, devido à elevada corrente, pode ser que um ser humano comum não consiga abrir esses contatos, né? Por isso, o contator ele entra aí com essa função também de permitir o controle de elevadas correntes, né? Então, é um dispositivo de operação capaz de interromper e estabelecer correntes de equipamento de carga em pleno funcionamento, ou seja, energizado, né? Não só energizado, mas em operação. Então, aqui esse diagrama é um pouquinho melhor de se visualizar. Então, nós temos aqui, ó, aquela nossa bobina lá do contator, tá vendo? Onde a gente aciona o contator é essa parte tracejada aqui, né? Então, existe a bobina de acionamento desse contator, alimentadas pelas indicações alfanumérica A1 e a indicação alfanumérica A2. Corresponde às extremidades da bobina de quem? Do contator, tá? Então, o contator, ele apresenta o seu núcleo fixo e o seu núcleo móvel. O núcleo é feito de material ferromagnético, igualzinho ao transformador, com as mesmas características e as mesmas funções do transformador, com as mesmas características e funções dos núcleos dos enrolamentos do motor, seja do estator ou do rotor. Então, o que acontece? Quando você faz circular uma corrente elétrica nesta bobina que está, né, inserida nesse núcleo, acontece um fluxo magnético entre essas duas partes do núcleo, entre a parte fixa do núcleo e a parte móvel do núcleo. Neste momento, ocorre uma atração do núcleo fixo pelo núcleo móvel, atraindo o núcleo fixo. Então, aqueles contatos que são abertos, eles fecham, né? E os contatos que são fechados, abrem. Então, ó, esse contato nem aberto, quando eu energizo a bobina do contator, ele atrai o núcleo móvel e o contato fecha. É um contato normalmente aberto, que fechou por conta da energização da bobina do contator. Esse contato não era aberto, energizou a bobina do contator, o núcleo fixo atrai o núcleo móvel, fechando a bobina, fechando os contatos desse contator. Outra, que era um contato normalmente fechado, né? Esse contato abre devido a esses contatos, uma das extremidades desse contato, ser inserido junto aqui com o núcleo móvel do contator, ok? Então, esse é o princípio de funcionamento do contator. E como a gente viu aquele diagrama anterior, então ele mostra como representar, né? E como esses terminais estão indicados não só no seu diagrama, mas também no dispositivo. Então, o contator, ou a bobina do contator, pode ser representada também, tanto com os K como C. Nós vimos C, a gente viu na apresentaçãozinha lá, né? Na nossa animação. Então, lá representava, indicava o contator através do C, né? Aqui a gente vai ver também que eu posso indicar contator tanto com C quanto com K. A representação da bobina continua a mesma, olha as suas extremidades, A1 e A2. Então, fase no A1 e fase no A2, eu vou acionar a bobina do contator. Quando eu aciono a bobina do contator, ó,
O contato que é aberto, fecha. Como existe essa linha tracejada, ó, significa que todos esses contatos estão interligados mecanicamente pelo núcleo móvel. E acontece o quê? O contato que é aberto fecha e o contato que é fechado abre. Ok? Então é assim que funciona o nosso contator. Então, onde é que eles estão conectados? Onde é que estão interligados? Qual é a função dele? Repare que quando você tem aqui a indicação desse contato L1, L2 e L3, T1, T2 e T3, corresponde a contatos de força, né? Que seriam os contatos que alimentam diretamente a carga, que foi o que a gente viu aqui também, ó. Esses contatos aqui podem ser indicados por 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, ou também por L1, que seria 1, L2 seria 3, L3 seria 5, T1, que seria 2, T2, que seria 4, T3, que seria 6, ok? E aqui é um outro contato que é chamado de contato auxiliar. Esses contatos auxiliares, eles são utilizados diretamente para serem empregados no circuito de comando ou de sinalização. Repare aqui, ó, que o contator 1, ele tem um contato 13 e 14, né? Na verdade, não é 13 e 14, é um 3 e um 4. 3 significa, 3, 4 significa que o contato é o quê? Normalmente aberto. Quando eu indico que esse é um 3 e 4, que é aberto, 1 é a primeira sequência de contato aberto de quem? Do contator 1. Então, ele está aqui, ó, 13, 14, ou desculpe, 13, 14 do contator 1. Joia? Então, ó, esses contatos são contatos de força que alimentam a carga e vão diretamente para nesse nosso caso específico, o motor. Aqui é um diagrama multifilar do nosso circuito de carga, né? E esse, por último, aqui seria um diagrama unifilar, só representativo, mas não é um diagrama normatizado, onde é apresentado como é a alimentação que vocês já viram, porque eu mostrei lá no circuito de partida direta com reversão, eu mostrei como essas bobinas dos contatores são controladas, né? Como a sequência de acionamento dessas bobinas, elas são implementadas através do circuito de comando. Aqui é uma outra representação de um contator, tá? Então, esse contator, repare, lembra que eu falei? Aqui é a nossa bobina do contator, que é o acionador, que vai estar lá, ó, o nosso circuito de comando, com várias condições através dos contatos, alimentando o A1 do contator, que é uma das extremidades da bobina, e o A2, que seria o nêutron, né? Para fechar a alimentação da bobina do contator. Temos aqui o acionamento simultâneo de 1, 2, 3, 4, 5 contatos, sendo que 1, 3 e 5 são contatos ditos contato principal, que alimentam diretamente a carga. Então, 1, 3 e 5 corresponde a um lado da chave, um lado dos contatos, e 2, 4 e 6 corresponde ao outro lado desses contatos, né? Então, o contato 1 está associado ao 2 da chave, o 3 ao contato 4 e o 5 ao contato 6. Esses outros dois aqui, com um número de sequência, que é o 1, e um número de sequência 2, são contatos do mesmo elemento, ó, uma vez que ele está aqui, ó, com essa linha tracejada, indicando que o acionamento é simultâneo, corresponde ao contato aberto, corresponde ao contato fechado, é a sequência 1, lembra que a gente falou sobre sequência? 1 de contatos auxiliar desse contator, e aqui é a sequência 2 de contatos auxiliar desse contator. Joia? Aqui é uma outra representação, ainda de simbologia, que é a mesma da anterior. Então, a numeração de um contator de potência com dois contatos auxiliares, ó, um aberto e um fechado. Esse é um contator de potência. E esse segundo contator aqui, ó, é um contator auxiliar, né?
O que diferencia um contator de carga do auxiliar? Capacidade de corrente, de condução de corrente desses contatos, ok? Então, você não pode utilizar um contator auxiliar para acionamento de carga, porque esses contatos aqui não vão suportar a corrente elétrica, seja na partida, seja na abertura dos contatos. Pode ser que ele não abra em caso de curto-circuito. Então, você precisa aplicar para acionamento de carga contatores de carga. E para auxiliar na lógica do circuito, contator auxiliar. Ok? E hoje a gente finaliza, né, essa parte de contator. Contator é o elemento mais importante para acionamento de circuitos, de motores ou de carga, para montagem de comandos elétricos. É importante que se saiba como esses elementos funcionam. O contator é o principal elemento desses sistemas. Ok? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Alguma observação? Então, deixa eu só fazer a chamada aqui. A maioria já colocou aqui, não foi? Rodrigo. Rodrigo veio hoje? Rodrigo não tem na sala, não. Não sei se é na sala, não. Provavelmente não, porque está aqui em vermelho. Sei lá. Talvez. O resto tá todo mundo aí, né? Eric, Joaquim, Leandro, Fernando tá aí. Você tá aí, Fernando? Cadê Fernando? Então pronto, gente. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa, tá? Fiquem atentos ao AVA, que eu vou disparar umas atividades. Espero que vocês assistam o vídeo que eu mandei sobre discutam no fórum sobre a usina hidrelétrica de Angra dos Reis. Eu achei bem interessante. Eu achei ele todinho. Estava procurando um outro vídeo para uma outra turma e terminei encontrando ele. Ele tem 28 minutos e eu ainda queria que ele durasse um pouco mais de tempo, né? É bem legal. Assistam com cuidado e com muita atenção, que vai servir para a vida toda aí, uma vez que eu entendo que vocês estão aqui buscando se profissionalizar, tá bom? Grande abraço e fiquem atentos ao ar. Fala, professor, boa noite. Falou, professor, boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite.